dia, meus queridos. Uma alegria estar aqui com vocês, estreando, né? Glória a Deus por isso. O Senhor é bom, Ele é gracioso. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 12. Nós vamos falar sobre o quinto mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 12. O texto nos diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Abra também, eu vou usar um outro texto, vai nos ajudar bastante, que é Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 nos diz o seguinte: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irriteis seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu queria orar mais uma vez. Espírito Santo, essa é a palavra do Senhor, e a tua palavra por si só, ela já nos instrui. Nós não precisamos de mais nada além da tua palavra para sermos instruídos, encorajados, para sermos confrontados. E a minha oração é para que o Espírito Santo ministre a nossos corações nessa manhã e Ele nos conforte, Ele nos desperte, nos corrija e nos conduza nessa manhã, como Ele já tem nos conduzido. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, honrar pai e mãe nos fala de família, nos fala de relação de pais e filhos, embora também tenha a ver com relações de marido e mulher, embora eu não vá adentrar nessa questão hoje, nós vamos falar muito mais sobre pais e filhos, mas nos diz sobre família, nos diz sobre princípio. E o que nós temos visto cada vez mais é um mundo, uma sociedade que tenta distorcer princípios, que tenta destruir princípios, que tenta relativizar princípios, que tenta criar outras verdades que não são verdades bíblicas. E, curiosamente, muitos princípios têm sido distorcidos já há muito tempo, e quanto mais o tempo vai passando, a gente tem a sensação de que, meu Deus, que mundo louco, que sociedade louca. E isso também tem impactado a vida dos cristãos, a vida da igreja. Tanto é que existem muitos e muitos conflitos entre pais e filhos no contexto cristão. Então, essa distorção de princípios e valores também está no nosso contexto. Nós não somos imunes a isso. Então, eu queria começar, falando sobre princípio. Honra teu pai e tua mãe. Esse texto nos fala sobre um princípio, e o resultado desse princípio é o cumprimento de uma promessa. E nós vamos falar um pouco sobre isso, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor te deu. Toda vez que nós seguimos princípios bíblicos inegociáveis, eles vão ter consequências na nossa vida. Toda vez que nós não seguimos princípios, eles também vão ter consequências. E quando nós seguimos princípios bíblicos, nós vamos colher a abundância do Senhor na nossa vida. Quando negamos seguir esses princípios, nós também vamos colher as consequências da desobediência. A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. Pois bem, existe também um texto, não precisa abrir não, em Colossenses, que também reforça isso. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritei os seus filhos, para que eles não desanimem. A versão Almeida atualizada, ela usa o termo disciplina e admoestação do Senhor. E, na verdade, é uma via de mão dupla. Deus estabeleceu princípios em relação a papéis para pais e papéis para filhos. Uma estratégia que a gente tem visto acontecer, inclusive no contexto cristão, é uma inversão de papéis. Tem até um conceito muito interessante que eu vi na internet,
ele fala sobre a infantocracia. O que é a infantocracia? São os lares onde os filhos é quem decidem as coisas. Os filhos é quem mandam, é quem ditam as regras. Então, é quase que uma democracia feita pelos filhos. E isso está em desacordo com o que o Senhor nos ensina. Isso está em completo desacordo. Os pais, muitas vezes, são reféns dos filhos. Então, isso é para a gente começar a entender esse contexto, né, que o Senhor quer nos ensinar, quer ministrar ao nosso coração nessa manhã. Então, a gente tem princípio bíblico. O princípio bíblico, nós não temos a opção de não obedecer. Se nós somos cristãos, nós seguimos princípios. Princípios estabelecidos por Cristo. Ainda que esse princípio não tenha uma aparência de justiça para nós. Ainda que ele pareça não fazer sentido para nós. Princípio bíblico é inegociável. Muitas vezes nós olhamos princípios a partir de uma lógica de justiça humana. A gente fala, poxa, mas como é que eu vou honrar o meu pai e a minha mãe depois de tudo que eles fizeram comigo? Parece não fazer sentido, porque na lógica do mundo, a gente paga com a mesma moeda. Né? Com a lógica do mundo, bom, agora há pouco a gente estava falando sobre perdão, né? Na lógica do mundo, como é que eu vou procurar alguém, eu tendo sido ofendido, e pedir perdão para essa pessoa? Não faz sentido, afinal de contas eu sou a vítima. Mas quando nós olhamos o princípio a partir da lógica de Cristo, ele que era justo, se fez injusto por nós. Então, essa é a lógica pela qual a nossa vida tem que se basear, a lógica cristã, independente de ela contrariar a lógica humana, se é justo, se não é justo, se faz sentido, se não faz sentido para nós. Princípio cristão, lógica cristã é: se alguém te oferece a face, se alguém te bate na face, oferece a outra. Se alguém te pede para andar uma légua, caminha duas. Não é você pagar com a mesma moeda, é você fazer o que Cristo fez. Bom, e isso por quê, meus irmãos? Porque o que nós merecíamos era o quê? A ira de Deus. O que nós merecíamos era a ira de Deus. Mas o sangue de Cristo nos tornou merecedores. Por meio do sangue. Não é pela nossa vontade, não é pelo quão bom nós somos, não é porque nós somos cristãos, porque nós estamos no culto, é pelo sangue de Cristo. Então, honrar pai e mãe tem a ver com o princípio. Não o quanto eles merecem ser honrados ou não. Tem a ver com o mandamento que o Senhor estabeleceu para que eles sejam honrados. Independente deles terem nos decepcionado, e eu tenho certeza que muitos de vocês já se decepcionaram com os pais, em maior ou menor grau. Eu tenho certeza que talvez muitos de vocês já foram abusados pelos pais, seja psicologicamente, moralmente. Talvez alguns foram abandonados pelos pais. E nós fomos marcados pelos nossos pais. Evidentemente que eu acredito que a maioria de nós tivemos pais que cuidaram de nós, mas eles erraram. Todos eles erraram. Eu vou errar, eu erro e vou errar. E muitas vezes sem a intenção de errar, sem a intenção de ferir, sem a intenção de me omitir. Mas talvez esse meu erro vai marcar a vida do meu filho profundamente. Ainda que a minha intenção seja boa, ainda que eu tente fazer o melhor que eu possa enquanto pai, talvez aquele erro, naquele dia, aquela palavra maldita, ou aquela atitude, ou aquele não, vai marcar profundamente o meu filho. Mas, biblicamente, ainda que nós tenhamos sido marcados pelos nossos pais, em algum momento da nossa caminhada, cada um com a sua história, cada um com a sua realidade, o Senhor nos chama a esse princípio, honra, independente de quem tenha sido, de quem sejam os nossos pais. Porque isso diz respeito à posição de autoridade que Deus colocou sobre a vida deles. A gente falou sobre papéis. Deus estabeleceu papéis para os pais e para os filhos. E o papel dos filhos é
honrar os pais. Deus colocou sobre a vida dos pais a autoridade. E isso é inquestionável. Ainda que o seu pai ou a sua mãe não tenham exercido a autoridade delegada por Deus, é o nosso papel honrá-los, pelo princípio que Deus estabeleceu, e não por um princípio que eles talvez não conseguiram seguir. Talvez por não serem cristãos, não terem tido essa orientação bíblica, ou por qualquer outro motivo. É independente se eles conseguiram cumprir o papel deles. Princípio estabelecido por Deus. Em geral, meus irmãos, nós às vezes temos muita dificuldade de honrar. Porque essa palavra honra, ela tem a ver com submissão. E quando a gente fala de submissão na sociedade atual, parece que é quase um xingamento. Submissão, nós temos dificuldade de nos submetermos. Semana passada estava dando aula e um aluno meu falou assim: professor, eu não me submeto a ninguém. Eu falei: não? Você está se submetendo a mim agora. Eu sou seu professor e eu dito as regras aqui. Você pode até achar que você não está se submetendo. Você é um aluno da universidade. Você está submisso às regras que a universidade estabeleceu. Não existe ninguém que possa viver sem ser submisso a alguma coisa. Ainda que ele vive isolado no meio do mato, ele vai se submeter às leis que o Senhor estabeleceu. Ele vai passar frio, ele vai passar calor, ele vai passar chuva. Não existe isso. Deus nos criou para nos submetermos. Então a gente não pode ter medo da palavra submissão. E há textos bíblicos, vários deles, que nos falam sobre submissão, sobre sujeição. O texto de Efésios 6:5 nos fala: escravos, obedeçam aos seus senhores. Se a gente talvez transportar esse texto para o contexto atual, ele diria: empregados, submetam aos seus patrões. Esse é, às vezes muitas mulheres não gostam, mas é bíblico, né? Efésios 5:22 nos fala: esposas, submetam aos seus maridos. A gente não vai falar sobre marido e esposa aqui não, mas é um princípio. E um princípio tem que ser seguido. É claro que essa esposa não vai se submeter a um marido que está contra a palavra de Deus, naquilo que ele está contra a palavra de Deus. Membros da igreja se submetam às lideranças, está lá em Hebreus 13:17. Jovens, se submetam aos anciãos, 1 Pedro 5:5. Cristãos, sujeitem-se às autoridades governamentais. Esses tempos atrás, né, eu peguei os meninos reproduzindo frases que eles escutaram na escola, e chamando o nosso digníssimo presidente de ladrão. Falei: meu filho, nós não vamos entrar no mérito se ele é, se ele não é ladrão, isso não cabe a nós. O nosso papel é honrar. Que a lei, que o judiciário julgue, investigue, o nosso papel é orar por eles, abençoá-lo. Independente se nós concordamos ou não, porque afinal de contas, se ele está lá, o Senhor o permitiu que ele estivesse lá. Ainda que a gente possa manifestar a nossa opinião contrária, nosso papel é honrar as autoridades governamentais. O texto de Efésios 5:21 nos fala: cristãos, se sujeitem uns aos outros. Ou seja, o caminho da submissão e da sujeição é um caminho que todos nós vamos ter que percorrer na caminhada. Não existe caminhada cristã sem nos submetermos uns aos outros. Então, quer você goste, quer você não goste, quer você queira, quer você não queira, você vai ter que se submeter, que se sujeitar, que aprender a honrar. Se você quiser colher a consequência da obediência ao Senhor. E automaticamente a obediência ao Senhor implica em obedecer princípio. Pois bem, se nós somos cristãos, nós seguimos o exemplo de Cristo.
E Cristo também se sujeitou. Cristo também se submeteu. O perfeito, aquele que não tinha pecado, ele também se submeteu. Em Lucas 2,51 nos fala que ele se submeteu à autoridade dos pais terrenos. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, o perfeito se submeteu a pais terrenos imperfeitos. Quando nós olhamos numa dimensão espiritual, nós vemos também que Jesus se submeteu ao Pai. Muito embora ele não fosse inferior ao Pai, mas ele se submeteu. Então, se nós queremos imitar e devemos imitar Cristo, nós devemos nos submeter. E não apenas, quando a gente pensa, não apenas para viver muito tempo, né, para que tenha vidas longas sobre a terra. Talvez a gente pense só na perspectiva cronológica. E não é necessariamente a perspectiva cronológica que está falando aqui, embora também possa ter a ver com isso. Mas tem muito a ver com a abundância que o Senhor quer derramar pela graça dele sobre nós. A abundância de vivermos a bondade do Senhor, a graça do Senhor sendo derramada quando nós seguimos princípios, quando nós obedecemos. E ele fala também não então de ameaças. Se você não for obedecer, você vai queimar no fogo do inferno. Ele nos encoraja a viver a vida abundante do Senhor por meio da obediência. Sabe o que é mais curioso? A gente está falando a perspectiva cristã do que a Bíblia nos ensina. Mas até as ciências sociais já têm falado cada vez mais que para a gente entender quem é uma pessoa, o resultado daquela pessoa, os comportamentos, a gente precisa olhar para trás e entender qual foi o lar em que ela foi criada. Qual é o histórico de vida dessa pessoa. E, por mais progressista que seja a ciência ou a teoria, tem sido quase consenso de entender. Filhos que são criados em lares estruturados têm muito mais chance de se dar bem na vida. Então, a própria ciência tem mostrado isso, não é? Então, isso vai impactar sobremaneira na vida de uma pessoa adulta. Em grande medida, um pouco daquilo que você é tem relação com aquilo que você viveu na sua caminhada, né, em família. E quanto mais nós cumprimos esse propósito, mais a nossa vida vai bem. No Senhor, não na perspectiva humana. Eu queria contar rapidinho um pouquinho, porque essa palavra, ela mexeu muito comigo, porque o Senhor pôde me permitir experimentar um pouco o que é esse princípio. Vou contar bem rapidinho por conta do tempo. Mas eu vim de uma família muito simples, humanamente falando, muito pobre. A gente até brinca lá em casa que minha família era podre de pobre. E é verdade, gente, eu não estou brincando, não. Meus pais eram muito simples, meu pai era pedreiro, minha mãe servente escolar. Eu me lembro que a primeira casa que a gente tinha, né, meu pai construiu, era uma casa que não tinha energia elétrica, não tinha nem vaso sanitário, uma situação muito simples, assim, muito, né? E aí, aos 11 anos, na verdade, né, minha mãe descobriu que estava com câncer. E aos 12 anos eu perdi minha mãe. Ela faleceu, ela teve câncer de colo de útero. Meu pai sempre foi alcoólatra, já presenciei situações assim muito difíceis, né, de ver violência em casa. E minha mãe morreu com 12, de 11 para 12 anos, eu e meus 2 irmãos fomos morar com a minha tia, numa outra cidade, porque na época não tinha tratamento de câncer na cidade. Minha mãe teve que ir para Belo Horizonte, meu pai teve que acompanhá-la, né? Então a gente foi morar com a tia. Ficamos 1 ano ali morando com a minha tia. E a gente não acompanhou muito bem esse processo de tratamento da minha mãe. Aí perdemos ela, né? Já tem 30 e alguns anos. E aí fomos morar com meu pai depois, né? Que minha mãe faleceu. E meu pai sempre foi alcoólatra, e depois da morte da minha mãe, parece que isso se intensificou mais. E logo em seguida, eu acho que pouco tempo depois, meu pai já arrumou uma companheira e fomos morar na mesma casa.
E na adolescência foi um período muito difícil para mim, de muita rebeldia. Embora eu fosse um bom filho, mas foi um período muito difícil, porque sem mãe, num período de transição, né, de necessidade de alguém para acolher, de conflitos, de mudanças hormonais, de mudanças de tudo, né? Um período muito desafiador, a adolescência. Eu não tinha minha mãe. Aí, o meu pai, alcoólatra. E aí tinha uma terceira pessoa na minha casa que não tinha muita maturidade para lidar com aquela situação. Então, assim, foi muito difícil essa situação e durante alguns anos, né, eu carreguei muitas mágoas do meu pai. Porque ele não foi o pai que talvez eu esperava. Ele me ensinou muitas coisas boas. Um pai honesto, um pai provedor, mas era um pai que não era um pai amoroso, que não me dava afeto. Eu não tenho memória de um abraço, um beijo do meu pai na minha infância. Eu não digo que ele não tenha dado, mas eu não consigo lembrar de algum momento que na infância, na adolescência, que meu pai tenha me dado um beijo. Não tem essa lembrança. E eu não sei por que eu não tenho essa lembrança, se foi porque de fato ele não deu ou porque não sei explicar. Mas aí a adolescência, né, foi muito difícil e aí, enfim, eu tive um período de rebeldia, de desobediência, mas aos 21 anos o Senhor me encontrou. Perdido nas estradas da vida, complicado, difícil, rebelde. E o Senhor foi misericordioso sobre a minha vida. E aí o Espírito Santo, pela abundante graça dele, pela abundante graça, me ensinou o princípio da honra. E não só meu pai, mas a minha madrasta. O Ramon estava falando aqui sobre dízimos e eu me recordei disso. No início da minha conversão, estava na igreja, um dia o Senhor falou comigo, que era, nesse período de rebeldia, eu e minha madrasta paramos de conversar e ficamos durante muitos anos sem conversar. E aí o Espírito Santo falou comigo, olha, vai ligar para ela agora e vai pedir perdão. Foi muito forte isso, gente. Na época eu não tinha nem celular, tá? Eu fui no orelhão. Eu saí do culto, na hora, fui no orelhão, a turma nova não deve nem saber o que é orelhão, né? Liguei a cobrar. E aí eu pedi ao meu pai para chamar minha madrasta. Meu pai não entendeu nada, e nem ela. E o Senhor falou, pede perdão. Isso eu estou contando porque é a graça do Senhor sobre a nossa vida. E aí, assim, após a minha conversão, que o Senhor ministrou ao meu coração, que o Senhor quebrou os meus argumentos, né, as minhas buscas de justiça humana, né, o Senhor foi ministrando, e a partir de então eu comecei a entender o princípio da honra. E a partir de então, assim, o Senhor foi transformando mesmo a minha vida. E não apenas em relação às questões espirituais, mas em relação às questões profissionais, acadêmicas. O Senhor foi trilhando uma caminhada na minha vida. E eu pude experimentar e colher essa frase, para que tenhas vida longa sobre a terra. Pela bondade e pela graça do Senhor. Meu irmão mais velho não conseguiu lidar muito bem com essa situação. E assim, parece que a vida dele não avança. E agora o Senhor tem já assim quebrado um pouco as estruturas e ele tem conseguido avançar em algumas coisas. Por quê? Princípio. Princípio é inegociável, meus irmãos. É inegociável. Se for o seu caso, o caso de alguém nessa manhã, se tiver alguma dificuldade, alguma mágoa, alguma resistência em relação aos pais, peça ao Espírito Santo graça sobre a sua vida. Você vai colher em nome de Jesus o fruto da obediência a princípio. É uma bênção para a nossa vida. Mas vamos lá. Então a graça do Senhor se manifestou sobre a minha vida, a bondade do Senhor se manifestou sobre a minha vida. Aquilo que Deus tirou a minha mãe, sabe o que acontece? Ele se colocou no lugar. Ele fez a ferida e ele ligou.
Ele se coloca no lugar das nossas dores, dos nossos vazios. Ele se coloca nas feridas e vai colocando, e vai colocando, e vai preenchendo os vazios da nossa alma. Muitas vezes em decorrência dos afetos, da falta de afeto, da falta de amor, da falta daquele pai que você idealizou, daquela mãe que você idealizou. Ele se coloca no lugar da nossa dor. E eu fui experimentando a paternidade do Senhor. Quando a paternidade humana não foi suficiente, a paternidade do Senhor foi suficiente. A paternidade do Senhor supriu. E inclusive supriu ao ponto de eu olhar para a vida do meu pai e falar: Senhor, ele também não teve. Como é que alguém vai dar o que não teve? O que ele tem para dar se ele não teve? E eu só posso dar para os meus filhos, porque a paternidade do Senhor tem me suprido. Senão também reproduziria a mesma ferida na vida deles. Eu ia reproduzir a mesma ferida, a mesma ausência, a mesma carência, a mesma dor, ainda que eu não tivesse consciência ou intenção. Eu ia reproduzir na vida deles. Mas a paternidade de Deus vem sobre a nossa vida. O Senhor nos enche e nos permite transbordar daquilo que Ele nos enche. E é só Ele quem pode encher. É só Ele quem pode trazer cura. Deus supre os afetos que você não teve na maternidade ou na paternidade. Ele supre. E Deus tem me ensinado a olhar para essa situação na minha vida com amor, com gratidão, e a entender que é só Ele que pode fazer isso, mais ninguém. É algo sobrenatural, experimentar a paternidade do Senhor. E sobre esse texto eu queria compartilhar duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva dos filhos, que nós já temos falado um pouco, a necessidade dos filhos honrarem os seus pais. Mas uma outra perspectiva também importante, a perspectiva de nós pais, ou daqueles que vão se tornar pais um dia. Talvez a gente tenha, talvez não, nós temos vários solteiros aqui. É tempo, solteiros, de vocês começarem a orar, a clamar ao Senhor. Ainda que você fale: eu não tenho perspectiva nenhuma de me casar, de ser mãe, de ser pai. Não importa. Comece a se movimentar em fé. Senhor, se o Senhor permitir, pela sua graça, que eu me case, que eu tenha filhos, comece a me curar já. Comece a me preparar para ser um bom pai, uma boa mãe. Comece a me preparar já para ensinar aos meus filhos o princípio da honra. A ensinar os meus filhos a me honrarem. Já ora. Começando então pela perspectiva dos filhos. Em geral, meus irmãos, é na família, ali na relação com os pais, que vão se moldando bases e alicerces para os outros relacionamentos na vida. Em geral, quem tem dificuldade nos relacionamentos com os pais, provavelmente vão ter dificuldades em outros tipos de relacionamento. Pode começar a observar aquela pessoa muito fechada, muito tomou, levou, toma lá da cá, muito irritada, que tem dificuldade de se relacionar com os outros. Muito provavelmente essa pessoa teve dificuldade de se relacionar com os pais. Muito provavelmente. Isso não define a vida de uma pessoa. O que define a vida de uma pessoa é Cristo. Não importa o seu ponto de partida. O que importa é o que Cristo quer fazer a partir de agora. Amém? Não importa o seu passado, importa o que Deus quer fazer. Mas, tudo deixa marca. Tudo deixa, né? Está impresso lá na nossa trajetória de vida, não é? E aí isso vai moldar. Por isso que é muito importante a gente pensar, se você que é pai, que é mãe, quer que o seu filho seja um bom marido,
uma boa esposa, um bom empregado, um bom patrão, uma boa ovelha, um bom líder. Ensine o princípio da honra. Ensine o princípio da honra. Em geral, bons maridos, boas esposas, bons pais, bons estudantes tiveram lares estruturados com bons pais. Pode ter exceção? Pode. E tem. A gente sabe que tem lares que totalmente desestruturados. Mas o Senhor, pela tua graça e misericórdia, entrou ali e fez algo diferente. É um pouco a minha vida. Embora eu tenha aprendido muita coisa boa com os meus pais, né? Mas eles são falhos como eu sou também, e vou ser. Então, nessa relação em casa, nessa primeira relação, né, que a gente aprende o princípio da autoridade. Tem uma frase de Agostinho que diz, se alguém deixar de honrar os seus pais, haverá alguém que o respeite. Né? Calvino ele traz 3 elementos importantes para filhos honrarem os pais, para entendermos esse princípio da honra. O primeiro deles é reverência. Isso quer dizer o quê? Não é porque os nossos pais merecem honra. O princípio da reverência não é questionar o merecimento da honra, mas é honrar, porque esse é um princípio. Então, essa é a questão da reverência. Né? A palavra honra do hebraico, eu não sei como é que pronuncia, tá? Você sabe, Ramon? Kabod, é assim? Alguma coisa assim, né? Fui bem, né? Que significa glória, significa peso. Peso da honra. E seguir esse princípio da honra, isso gera um peso espiritual de obediência sobre a nossa vida. Então não nos cabe questionar essa autoridade, né? O Senhor estabeleceu e pronto. Tem a ver com obediência, né? Nós fazemos o que nossos pais dizem quando nós fazemos parte do mesmo lar. Então nós precisamos ajudar os nossos filhos a entenderem isso. Filhos são instruídos a obedecer aos pais em tudo, está lá em Colossenses. Mas existe uma exceção, né? Quando os pais ali não honram ao Senhor, quando os pais estão em desacordo com a palavra, a própria Bíblia também nos ensina, né? Que a gente precisa obedecer antes ao Senhor do que a homens. E o princípio da gratidão, né? Nós como filhos precisamos exercer a nossa gratidão aos nossos pais, por meio de palavras, por meio de atitudes. Né? Tem a ver então com a gratidão. Por quê? Porque ao longo da caminhada, né, eles sacrificaram a vida por nós. Tempo, sono, dinheiro, paciência, desejos, planos, lágrimas. Né? A gente estava, Dona Rô, né, fez, né? Já fez 70 anos. E eu fiquei pensando, né, o Wade saiu lá do sul para honrar a mãe dele. Né? Certamente Dona Rô errou na caminhada, mas ele tem essa gratidão, né? Que lindo a gente ver isso, né? Essa gratidão, porque apesar de Dona Rô ser uma mulher pecadora, ela é uma mulher temente ao Senhor e ela criou ali, fez o esforço para criar os filhos na admoestação e no conselho do Senhor. Então ele veio honrar a mãe. Essa é uma atitude de quê? Gratidão. Gratidão pelo que a mãe fez. E nós precisamos ter atitudes, expressões de amor e de gratidão para com os nossos pais. E a segunda perspectiva é a perspectiva dos pais, sob qual nós precisamos, como pais, ensinar os nossos filhos a obedecerem. Isso por quê, meus irmãos? Porque a gente fala assim, nossos filhos. Só que, na verdade, os nossos filhos não são nossos. Certo? Nossos filhos pertencem a quem? Ao Senhor. Quando a gente apresenta aqui, quem foi o último que a gente apresentou? Foi o Daniel? Não? Enfim, a última criança que a gente apresentou aqui, né, ela foi consagrada, ela foi apresentada ao Senhor, porque ela pertence ao Senhor. Ela não está sob nosso pertencimento. Nós somos incumbidos pelo Senhor para exercer o nosso papel de pais, mas para cuidar de algo que não nos pertence, mas que pertence
a Deus. Então é nosso papel ensiná-los a obedecer o princípio da honra e ter alegria na submissão, muito embora nem sempre a submissão vai gerar alegria. Nem sempre a submissão vai gerar conforto, porque a submissão também tem a ver com correção. Tem um texto de Deuteronômio que eu gosto muito, né? Ele diz, Deuteronômio 6, do 6 ao 7, que nos diz: esses mandamentos que hoje lhes dou devem estar no seu coração. Ensine-os aos seus filhos. Converse com ele quando estiver sentado em casa, andar pela estrada, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-os como símbolos em suas mãos e amarre-os na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Quais mandamentos? Os mandamentos que o Senhor nos deu, que está um pouco antes aí. O Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Ame o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. São esses os mandamentos centrais que o Senhor nos ensina a ensinar para os nossos filhos. E ensinar como? O tempo inteiro. O tempo inteiro. É claro, meus irmãos, que existe uma ação que é nossa enquanto pais, o que nós fazemos do ponto de vista humano, de ficar ali dia após dia, levantando, deitando, andando pelo caminho, né? É um reforço diário que nós fazemos. Existe uma outra parte que nós não podemos fazer, que é alcançar plenamente o coração dos nossos filhos. Isso só o Espírito Santo pode fazer. É só o Espírito Santo que pode alcançar plenamente o coração deles e imprimir, mostrar Cristo a eles. Claro que eles vão ver o nosso exemplo, eles vão ver nossas atitudes diárias em casa, ele vai ver como eu trato Simone em casa, como a Simone me trata. Então nós podemos inspirá-los, ser exemplos, manifestar a luz de Cristo em casa, mas imprimir no coração deles que eles precisam de Cristo, que eles são de Cristo, que eles nasceram e têm que viver para Cristo. É só o Espírito Santo quem pode fazer isso. E aí, a gente tem um contexto atual, né, que fica lá num conflito com o desafio da vida cristã, que é um contexto contra a cultura do reino. Toda a sociedade, todo mundo opera a partir de valores que vão contra essa cultura do reino. E o nosso desafio é lutar diariamente com o apoio, com a ajuda, com a dependência do Espírito Santo, para que os nossos filhos aprendam, né, o princípio da submissão e da honra. Nessa sociedade cada vez mais doida, né, falar de princípio é um negócio meio complicado. E aí, é preciso que nós entendamos como pais, né? Se você não tem filhos ainda, fica ligado nisso. Os nossos filhos não são nossos amiguinhos. Eles não são nossos amiguinhos. E tem muitos pais por aí ensinando isso para os filhos, achando, defendendo essa ideia. Sabe aquela coisa da educação positiva? Meus irmãos, isso é tão complicado. Eu já tenho visto tantos cristãos, tantas famílias indo por esse caminho. Eu não posso dizer não para os meus filhos. Mas como assim a gente não pode dizer não? Não, eu não vou dizer não para ele, tem que ser positivo. Isso é completamente um afastamento do Evangelho. Porque o Evangelho, a palavra positiva do Evangelho é: você não pertence a você mesmo. Você não nasceu para si mesmo. Você precisa morrer. Essa é a palavra positiva do Evangelho. Se você quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. E isso é incompatível com a educação positiva nos lares cristãos. São coisas que não combinam. Nossos filhos não são nossos amiguinhos. Você vai ter que dizer sim, claro, mas você vai ter que dizer muitos nãos para eles. A cultura do Evangelho é: você não tem que viver de acordo com seus desejos, com as suas vontades. Você não nasceu para ser feliz. Quando a gente vê o tempo inteiro as pessoas dizendo: não, você merece ser feliz.
Aliás, né, quando a gente vai dar parabéns para as pessoas, a gente fala, seja feliz. Felicidades. Meus irmãos, o Evangelho, ele não nos promete. Você nasceu para ser feliz, para realizar os seus desejos, as suas vontades, você é ótimo. Não é isso. O Evangelho nos promete que a nossa liberdade é estarmos presos em Cristo. O Evangelho nos promete que a nossa alegria é Cristo. Nós vamos ser felizes em Cristo. Ele é a nossa fonte. Nós vamos colocar os nossos afetos em Cristo. Só que isso é contra a cultura da sociedade. E muitos de nós, muitas vezes, temos sido levados para isso. A cultura do reino diz, olha, você não tem que dar vazão aos seus sentimentos e seus pensamentos. A cultura do reino diz, você tem que levar cativo pensamentos e emoções, a obediência a Cristo. Porque nós não podemos viver de acordo com nossos sentimentos e pensamentos, muito embora o Senhor tenha colocado as emoções em nós. Mas nós temos que sujeitar as nossas emoções, desejos e vontades às Escrituras. Porque é nelas que estão contidas as vontades, os propósitos, os planos do Senhor. Então essa é a nossa liberdade. Não é negar nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, colocar os nossos afetos em Cristo. Essa semana, João falou assim, papai, você sabia da riqueza do Elon Musk? Ele chegou a $1 trilhão de fortuna. Eu falei, eu sou mais rico do que ele. Ele falou, como assim? Você está ficando doido. Eu falei, claro que eu não conheço a vida dele, tá, gente? Eu não estou afirmando que ele não conhece a Cristo, né? Mas, e eu não posso dizer isso, mas eu falei, eu sou mais rico do que ele, porque eu tenho Cristo. E em Cristo é a minha riqueza. A Bíblia diz em Colossenses 2:3 que em Cristo estão escondidos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se nós temos a Cristo, nós temos tudo. Todas as riquezas que nós precisamos. Todas as riquezas para a qual nós somos criados para ter. Nós somos dele, pertencemos a ele. Essa é a nossa riqueza. E repito, tá? Eu não sei do Elon Musk, talvez ele tenha a riqueza que é Cristo, tá? E se não tem, que o Senhor se revele a ele, né? Mas aí, meus irmãos, o nosso desafio atual, e isso é uma coisa que tem afastado muitas famílias da realidade do Evangelho. O nosso mundo atual nos diz o seguinte, olha, nós temos que conquistar, nós temos que acumular, nós temos que ser vitoriosos, nós temos que ser bem-sucedidos, e tem muitos coaches cristãos que estão usando isso aí, muita gente está indo por esse lado. Quando, na verdade, o Senhor nos fala que nós temos que acumular tesouros no céu. E é preciso que a gente abra, muitas vezes, mão dessa perspectiva mundana para a gente dedicar o nosso tempo, o nosso esforço para com nossos filhos. Só que essa visão do mundo, ela tem muitas vezes nos afastado. Essa idolatria ao dinheiro, e a idolatria mesmo, a gente falou sobre idolatria alguns domingos atrás, muitas vezes essa idolatria que está no nosso coração, esse desejo por alcançar, e não tem problema você alcançar, você conquistar, desde que isso não seja um ídolo do seu coração, desde que isso não te afaste dos princípios do que é central na vida cristã. E muitas vezes a gente cai nessa onda, eu preciso trabalhar, porque eu preciso comprar, porque eu preciso acumular. E sabe o que a gente faz para aliviar a nossa consciência? A gente fala assim, eu estou garantindo um futuro melhor para a minha família. Eu estou garantindo um futuro melhor para os meus filhos. E muitas vezes isso é uma grande mentira que nós temos acreditado. Quantos e quantos pais e mães estão nessa vida louca de morrer, de trabalhar e de estudar, estão deixando o mais importante, de viver a vida na dependência do Senhor, de viver, de crer que o Senhor,
Ele vai trabalhar enquanto nós descansamos nele. Ele vai nos guardar, Ele vai suprir o que Ele acha que nós precisamos. Só que a gente começa nessa onda, essa vida louca de trabalhar e de trabalhar. Como é que a gente vai ensinar os nossos filhos a nos honrarem, se nós mal passamos tempo com eles? E para quem não tem filho, já começa a refletir sobre isso. Começa a observar as famílias ao seu redor. Você vai perceber o quanto essas famílias estão enlouquecendo e estão doentes. Inclusive famílias cristãs se afastando ali do centro da vontade do Senhor. E aí a nossa omissão, a nossa ausência, muitas vezes como pais, ela é compensada por aquilo que a gente pode comprar. A presença é compensada pelos presentes. E pior, nós muitas vezes não queremos criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, porque afinal de contas eu trabalho a semana inteira. Como é que eu vou chegar em casa e admoestar meu filho? Coitadinho, ele já sofre com a minha ausência. Como é que eu vou ter coragem de chegar em casa e brigar com ele? E ensiná-lo a honrar? Essa tem sido a realidade de muitos lares. Mas o Senhor nos chama a criar na disciplina e na admoestação do Senhor. O nosso papel, meus irmãos, não é deixar os nossos filhos felizes. Muito embora a gente vai proporcionar momentos para eles ficarem felizes. Mas o nosso papel, segundo o modelo bíblico de amor, é disciplinar e corrigir. O que diz em Hebreus 12? Que Deus disciplina os seus filhos. Isso quer dizer o quê? Está lá em Hebreus 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, porque o Senhor disciplina a quem Ele ama. A disciplina é uma prova de amor. A disciplina é uma dimensão da honra. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Não espere que o seu filho fique feliz quando ele é disciplinado. Isso não vai acontecer. Mas isso lá na frente, todos nós que somos adultos aqui, enfim, que já temos mais maturidade, é muito provável que a gente olhe para trás e a gente fale, ainda bem que os meus pais me corrigiram. Ainda bem que os meus pais me disciplinaram. Mas quando nós recebemos a disciplina, com certeza nós não ficamos felizes com os nossos pais. Com certeza a gente não tinha maturidade para entender a importância da disciplina. Hoje nós olhamos para trás e falamos, ainda bem que nós somos disciplinados, porque isso é sinal de amor. Só que isso é incompatível com a lógica de amor da sociedade, que diz, não, você tem que amar o seu filho, então você vai criá-lo na educação positiva, você vai fazer as vontades dele, afinal de contas, meu filho é tudo para mim. Então eu faço tudo para o meu filho. E esse tudo nunca vai preencher o meu filho. Porque o único tudo que pode preencher o meu filho é Cristo. E é sob essa verdade que nós precisamos admoestá-los e criá-los e educá-los e corrigi-los e amá-los. O nosso tudo é Cristo. Amém? E aí, meus irmãos, se nós vivemos nessa loucura, corre para lá, corre para cá, como é que nós vamos ter tempo de ensinar os nossos filhos quando a gente estiver sentado em casa? Se muitos pais não têm nem tempo para fazer as refeições juntas, eles ficam fora, que eu sei que cada um tem uma realidade, eu não quero julgar ninguém. Graças a Deus eu consigo fazer todas as refeições com os meus filhos, mas eu sei que essa é a minha realidade e está tudo bem se alguém não puder fazer isso. Mas imagina, se a gente não tem tempo para fazer pelo menos uma refeição por dia com nossos filhos, como é que a gente vai sentar à mesa com eles e ensiná-los a honrar? Se a gente não anda pela estrada com eles, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Se a gente não acompanha quando eles se deitam, quando eles se levantam,
Como é que a gente vai conseguir ensinar o princípio de que eles pertencem ao Senhor? Se a gente não amarra nas mãos deles, eu coloco na testa, ou na porta da casa, ou no portão, isso na verdade são maneiras figurativas de dizer, olha, você tem que ensinar os seus filhos o tempo inteiro. Cada dia, cada momento é uma oportunidade para ensiná-los a amar Cristo. É uma oportunidade para disciplinar no temor do Senhor. E aí, para finalizar, meus irmãos, eu queria trazer algumas implicações práticas para a gente pensar sobre isso que o Senhor tem ministrado ao nosso coração nessa manhã. Algumas coisas práticas. Se você é filho, filha, se você tem mágoa dos seus pais, por melhor que eles tenham sido, mas ficou alguma coisa ali mal resolvida. Ficou alguma coisa que você percebe que está mal resolvido. Eu queria te encorajar a pedir a graça do Senhor sobre a sua vida, para você liberar perdão e honrar os seus pais. Ah, mas meu pai ou minha mãe já faleceu. Ah, eu não conheço meu pai. Tem alguns que não conhecem, cada um tem as suas histórias. Mas ainda que você não conheça o seu pai, talvez isso gere mágoa no seu coração. Honre. É curioso dizer isso, né? Como é que eu vou honrar alguém que eu não conheço? Mas peça ao Senhor a paternidade de Deus para vir sobre a sua ferida. E trazer cura. E trazer esse vazio que talvez ficou sobre a sua vida, para que Ele preencha com a paternidade, com o amor, com a graça. Para que você consiga avançar. Se você que é solteiro e não tem filho, presta atenção nisso. E se pela graça do Senhor Ele te permitir casar, ter filhos, né, como eu falei agora há pouco, comece a orar e pedindo, Senhor, me capacita para ser um bom pai, uma boa mãe. Curiosamente, quando eu era solteiro, sabe o que eu assistia? Super Nani. Eu achava o máximo assistir para aprender. Nem imaginava se eu ia ser, eu tinha o desejo, claro, nem imaginava que ia ser pai, enfim. Sabe que eu assistia aquele programa na Record, The Love School, para ensinar como lidar com os conflitos conjugais. E eu nem imaginava o que ia acontecer na minha vida depois. Começa a ler livros sobre paternidade, sobre educação de filho, ainda que você seja solteiro, sobre casamento. Começa a agir em fé. Não que Deus vai fazer o que você quer, mas talvez você pode ajudar outra pessoa também, que está com dificuldades, né? Levar a luz de Cristo dessa maneira. E por fim, se você tem filhos, se talvez o seu filho não ocupa o lugar dele de obediência, é preciso que você estabeleça papéis e limites dentro de casa. O papel dos nossos filhos é obedecer e nos honrar. E é o nosso papel ensiná-los. De dia, de noite, ao acordar, ao levantar, andando, pregar na porta. Esse é o nosso papel. Se o seu filho te honra como pai e como mãe, continue incentivando ele a exercitar a honra. Não apenas a você, mas a todas as figuras de autoridade. Porque quando a gente começa honrando em casa, a gente aprende a honrar os de fora também. E a gente aprende a honrar o Senhor. Nossos filhos não conhecem o Senhor. Mas quando eles aprendem a nos honrar, eles também aprendem a honrar o Senhor. Se nossos filhos não nos obedecem, como é que eles vão obedecer a Deus? Sem a dependência, meus irmãos, e o amor de Cristo, não é possível cumprir esses papéis e princípios. Por isso que nós precisamos depender do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo fale ao nosso coração, nos encoraje, nos ajude, nos exorte, nos motive a exercer o princípio da honra. Em nome de Jesus.